seu programa Dale Garopaba Notícias, informações da cidade e região. Dale Garopaba, o espaço da comunidade. Alexandre Garcia, Dale Garopaba e você. Um programa feito pra você. Fique ligado. 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 Está no ar o seu programa. A gente fica feliz quando a gente recebe o convite para o lançamento de um novo projeto, de algo novo que está chegando na cidade. Principalmente quando a gente fala de jovens, adolescentes, isso nos conforta o coração. E nós recebemos o convite desse casal aqui, da Karen Kari, e do Thiago. Thiago. Para quê? Para conhecer um pouco mais da Hope. Fala um pouquinho para nós, esse projeto, a associação que está chegando, qual é a ideia? Você já tem mais ou menos planejado como é que vai funcionar? sim, então, a Hope, ela chegou da necessidade, né, que a gente viu. Eu sou professora e atuo na escola, né, então eu percebi que muitos jovens, muitos adolescentes estavam com ansiedade, depressão, até mesmo eu presenciei um caso de automutilação que mexeu muito comigo, e foi daí que começou então a ideia de criar um projeto que pudesse acolher esses jovens e esses adolescentes e que levasse o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, né, o exemplo que ele foi para nós, como cristãos que a gente é, né, e a gente crê. E aí, então surgiu a ideia de levar a palavra de Deus de uma forma lúdica, de uma forma especial para esses adolescentes, porque sabemos, né, que adolescentes, eles tudo que é novidade, eles gostam muito, mas quando se trata de religião ou algo que assim que force eles a fazer algo, eles não gostam muito. Então, a gente trouxe como estratégia, então, o Summer Camp. Foi o projeto inicial, né? E o Summer Camp nada mais é do que um retiro, né? Um acampamento para esses adolescentes, que é uma vez por ano, e graças a Deus a gente já está indo para a 5ª edição, né? E aonde eles vão para lá, eles passam o final de semana inteiro aprendendo mais da palavra de Deus, recebendo, né, oração, só que não só isso, mas eles têm um espaço lá onde eles podem conviver, fazer novas amizades, tem gincana, brincadeira, muita coisa legal. E a gente não quis parar no Summer Camp. Então, a Hope, ela nasceu justamente para que a gente pudesse levar algo a mais para a sociedade. Então, eu vi muitas coisas dentro da escola, por exemplo, no aprendizado, né? Crianças e adolescentes com muita dificuldade de aprendizado. Então, por que não trazer oficinas com reforço escolar, oficinas profissionalizantes? Hoje a gente vê que os adolescentes, eles sabem mexer nas redes sociais como uma beleza, eles sabem tudo mexer no celular. Só que quando se trata de algo mais profundo, por exemplo, algo mais profissional, anexar um e-mail, fazer um trabalho realmente de pesquisa, eles têm essa dificuldade. E o reforço escolar, as oficinas profissionalizantes, vai trazer essa oportunidade. A Hope, ela quer trazer também, já está buscando parceiros para dar oficinas de instrumentos, de teatro, dança. Então, muita coisa legal está vindo com a Hope aí, não somente um acampamento por ano, e sim um trabalho anual aí, com muitas coisas bacanas ofertados principalmente para os adolescentes, mas também para crianças e família no geral.
E lembrando sempre, né? Não é apenas, mas é de igreja tal, de igreja tal. A Hope vai abraçar todas as igrejas, ou seja, é voltado para jovens, adolescentes, crianças. Não existe uma denominação, por assim dizer, né? É isso aí, Alexandre. Não é para a sociedade, né? Para a sociedade, não é daqui nem dali, da igreja tal. Não. É para a sociedade. Então, quem quiser fazer parte desse projeto, né? Quem quiser fazer parte das oficinas, como colaborador, apoiador, é bem-vindo, né? E a gente entrega para a sociedade, cara. O nosso foco total é famílias, né? Não só adolescente, mas a gente sabe que através do adolescente e da criança a gente vai acabar atendendo a família, né? E dando todo o apoio para a família. Então, a Hope nasceu para ser prestadora de serviço de apoio à comunidade. Hoje vocês dão um pontapé inicial da associação de vocês, né? E quem quiser se associar, quem quiser conhecer um pouco mais da Hope, qual é as redes sociais, contatos, como é que funciona? Então, a gente já está, né, no Instagram, com o Instagram do Summer Camp. Quem quiser saber um pouquinho mais da história, pode ir lá e ver todos os trabalhos que a gente fez nos 5 Summer Camp que a gente já fez. E a gente também criou a Hope for Life, que também é o Instagram da Hope, que vai ser agora mais atuante, vai ter tudo que a gente vai fazer e proporcionar para a sociedade nesse Instagram. E o Summer, então, vai ser só para quando tiver o acampamento em si, né? E também quem quiser ser associado é muito bem-vindo. Nós temos 3 planos para associados, né? Que você que já entende de que uma associação, um projeto dessa grandeza precisa de recursos, né? Que hoje a gente tira dos nossos próprios bolsos, né? A equipe toda e de parceiros, de pessoas que acreditam no projeto e nos ajudam, né? Para o Summer, mas a gente precisa agora manter uma associação. Então, se você acredita que o poder e o exemplo de Jesus pode transformar vidas, você é muito bem-vindo. Como bem o Thiago falou, né, não é de uma denominação, de nenhuma igreja, é uma associação aberta ao público, aberta para quem quiser fazer parte e que tem princípios cristãos. Então tá aí, gente, tá aí, venha conhecer um pouco mais, né? Hope for Life. Isso, Hope for Life, esperança para a vida. Então, vem com a gente, vai lá, vou colocar esse vídeo lá nas nossas redes sociais, você pode acompanhar, pode buscar também Instagram. Hope for Life e Summer Camp. E telefone para contato, se alguém quiser saber mais informações, tem algum já pronto aí na ponta da agulha? Por enquanto a gente tem o nosso, né? Pode ser o 998 07 1345. 9198? Não, 998 07 1345. 998 07 1345. Tá, então, você já anota, põe aí, vou deixar no rodapé para que você venha fazer parte dessa história. Eu já estou aqui, já vou me associar ali, já vou fazer parte de mais uma, mas temos junto. Por quê? A nossa sociedade, a juventude precisa. Vamos sair das telas frias e vamos aproximar mais, aconchegar mais, sentir o toque, sentir o coração pulsar. Então, vem com a gente, Hope for Life. Eu falei certo? Certinho, muito obrigada. Dali Garopaba, o espaço da comunidade, mais uma vez, você já sabe, se precisar, chama que nós estamos à disposição. Beijo grande, tchau, tchau. Um projeto que nasceu do coração de Deus, amém? Gostaria de convidar vocês, deixa eu se colocar em pé, vamos fazer uma oração. Convido você a fechar os olhos, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço pela oportunidade que tu nos dá nessa noite de estarmos aqui, Senhor. Obrigado por cada família aqui representada, obrigado porque esse projeto é teu, Senhor. Tudo que for aqui, Senhor, tratado nessa noite, apresentado nessa noite, seja para ajudar a comunidade, seja para ser um instrumento de bênção na comunidade, Senhor. Muito obrigado por cada vida que aqui esteve e te disponibilizou o seu tempo nessa noite. Muito obrigado por esse tempo também. Sinta-se à vontade, Senhor, no nosso lugar. Amém. Pode colocar. Então, meu nome é Thiago, tá? Sou esposo da Karen e juntos, então,
a gente trabalha com adolescentes e jovens desde 2004, crianças, juniores, né? Então, desde criança até jovem, né? Desde 2004. A gente veio para Garopaba em 2008, né? E a gente tinha um pensamento que a gente vinha para Garopaba para trabalhar, para mudar de vida, né? Que é uma cidade muito abençoada, onde se tem emprego, né? Se tem oportunidade de crescimento. Mas logo a gente viu que essa não era a missão que a gente tinha. E hoje a gente vai passar um pouquinho para vocês aqui do que Deus fez de 2008 para cá, né? A nossa família sendo um instrumento para abençoar, resgatar vidas, né? Apenas instrumentos. E quem já caminha com nós, né? Já participa, né? Há mais tempo disso, já conhece alguma pontinha do trabalho. Queria agradecer hoje todos vocês que estão aqui, os nossos pastores, né, que têm nos abençoado, nos dando liberdade para trabalhar, né? A associação está hoje de pé porque eles nos deram liberdade para trabalhar, né? São uma benção, né? Hoje eles fazem parte da Rupus como nossa cobertura espiritual, né? Não tem uma denominação, não pertence a essa ou aquela igreja, ela é da comunidade. Mas eles que abriram essa porta para que hoje a associação estivesse se regulamentando, né? E apresentando para a sociedade. Os meus pais, né, estão ali, meus irmãos que estão aqui nessa noite também. Agradeço, né, a minha sogra, né, que está aqui também nessa noite. Muito obrigado pela vida de vocês, né? Sem meus pais, sem a minha sogra, a gente não estaria aqui também, né? Então, a gente está muito grato, né, por eles estarem se fazendo presente também. Nossos amigos, né? Vocês que estão nos conhecendo pela primeira vez hoje também, obrigado por confiar, né? E virem até aqui essa noite para ver o que vai rolar, o que a Hope vai acrescentar na comunidade. Obrigado ao Alexandre também, né? Está ali da Garopaba nessa noite. Ele tem o canal dele no YouTube, né? Tem a rádio web dele, então essa noite você disponibilizou para nós também. Muito obrigado, Alexandre. Então vamos lá. Então vou deixar a Karen falar um pouquinho. Isso eu estou aprendendo com ela. Vamos falar. Vamos falar. Tá. Eu sou formado em processos gerenciais, tá? Eu tenho quatro pós em qualidade. Eu sou hoje gestor de qualidade na Teston, aqui na Palhocinha, né? Então, trabalho na Teston há quase 8 anos, né? E aí, agora deixa para cá. Boa noite, Miguel. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Karen, né? E junto com o Thiago, então, né, a gente costuma dizer que casamento, para nós, ela é uma união de propósitos. E quando a gente casou, a gente já fazia parte do mesmo grupo de jovens da igreja da comunidade que a gente frequentava lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então, bem logo ali. E lá começou, então, o nosso propósito de vida. E quando a gente acha que um casamento é simplesmente união de pessoas que se amam, na verdade mas a gente crê que é uma união de missão, é uma missão, é um propósito. E aí lá, quando a gente era adolescente, a gente não entendia muito bem a nossa missão. A gente frequentava o mesmo grupo de adolescentes. E de lá para cá, então, depois que a gente casou, a gente veio embora para Garopaba em 2008 e continuamos trabalhando com jovens, com adolescentes, né, tendo pequenos grupos, né, que se chamam células em casa. E a gente sentiu uma necessidade, com o passar do tempo, de
expandindo e começou a vir muitas ideias, muitos planos, muitos projetos. Né? Aqui, então, em 2008 a gente já tinha vindo, né? Essa aqui é a nossa pequena de 18 anos, tá hoje trabalhando junto com nós. E esse aqui foi uns 2 dias antes de nós virmos embora para Garopaba. Ela era pequenininha assim, então a gente já disse que ela é nativa, né? Praticamente. Pode ir. A gente vai contar então um pouquinho da nossa trajetória aqui em Garopaba, né? Como eu falei, a gente começou a fazer várias células, vários grupos em casa, né? E alguns talvez vocês reconheçam, porque, né, Garopaba é pequeno, as pessoas acabam se conhecendo bastante. Eu não falei, né, antes, né, de continuar, eu sou professora, né, sou pedagoga e psicopedagoga, e pós-graduada em psicopedagogia, né. Então, eu trabalho na educação especial na escola de ensino médio, a Luiz Carlos Luiz. Então, os adolescentes acabaram me conhecendo muito dentro da escola. E eu já conto para vocês como que surgiu, então, a associação e a necessidade dela. Então, em 2018, né, a missão ela já se expandia lá na sala da nossa casa, aqui no Morrinhos, né, célula que a gente faz ao ar livre no verão, que a gente reúne alguns jovens, né? Pode passar. Então, 2020, né, acabou vindo a pandemia, infelizmente, mas a nossa missão ela não parou, porque a gente tinha um grupo muito legal que a gente fazia live, então a gente sempre acabava estando reunido, a gente nunca deixou morrer essa união que tinha, né, com o grupo. E muitas, né, muito mais vidas foram vindo, jovens, adolescentes, famílias, e mesmo na pandemia a gente não parou. E aí, em 2021, veio então o Start, né? Porque até então a gente líder do grupo de jovens da nossa igreja, e aí todos eles começaram a perguntar: quando que vai ter retiro? Quando vai ter retiro? A gente quer fazer retiro, a gente quer se reunir. Imagina, na pandemia, né? Um tempo todo mundo trancado dentro de casa, o que mais eles queriam era se reunir. Então, eu já estava trabalhando, já atuava na escola, e aí a gente se viu um grupo, como vocês viram aí no slide anterior, na pandemia, era todos os jovens mais velhos. E eles acabavam, tipo, alguns não voltaram a frequentar a célula, outros não iam mais no grupo, alguns casaram. E aí aquela coisa, né, que parece que o pessoal casa e aí não quer mais frequentar nada, quer ficar só em casa, né? E aí a gente teve dias que a gente se viu, eu, o Thiago, a Camille e a Alice em casa. Só nós 4 na nossa célula. E agora, vamos desistir? A gente pensou em desistir, a gente não pode dizer que não. Porque a gente pensou em desistir de estar à frente, de estar liderando jovens. Mas, como eu falei para vocês, eu, professora na escola, um belo dia, chegou uma aluna para mim, no meu ouvido, e falou assim: prof, não fala que fui eu que falei, mas a fulana está se cortando no banheiro. Ali, gente, o meu coração simplesmente se despedaçou aqui, ó. E eu saí disfarçadamente, mas ao mesmo tempo queria sair correndo para ir atender ela. Mas quando eu cheguei no banheiro, ela estava num estado assim muito deprimente mesmo, sabe? Triste de ver. E ali eu conversei com ela, abracei ela, acolhi ela, e eu cheguei em casa despedaçada. Eu chorei tanto, que eu era como se fosse a minha filha que estivesse se cortando e eu sem saber o motivo. E aí eu falei pro Thiago assim: amor, a gente precisa fazer alguma coisa. Assim, a gente, né, congrega, a gente frequenta uma igreja, a gente faz um trabalho legal,
Mas sabe quando, né, graças a Deus, as pessoas da igreja estão ali, estão sendo alimentadas, mas os que estão lá fora, a gente precisa usar alguma estratégia para alcançar esses jovens, para alcançar esses adolescentes, tentar mostrar um caminho para eles de que vale a pena o cristianismo, o amor de Jesus, o que ele nos ensina, né? Amar o próximo como a nós mesmos e tentar fazer algo para essas pessoas. Jesus ele não ficava somente dentro da igreja, ele ia para fora e ele revolucionou, e tanto que né, quem não crê conhece e já ouviu falar de Jesus. E como nós cremos, a gente conversou e eu disse para ele, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não sei o que, mas preciso. Voltei a trabalhar. Quando eu voltei do trabalho, eu disse para ele, e se a gente fizer um retiro? Aberto, para qualquer um participar, independente se é cristão, se não é cristão, se vai em alguma igreja, se não vai, melhor que não vá. E que venha conhecer Jesus, venha conhecer através desse retiro. Ele simplesmente olhou para mim e disse assim, ó, foi louca, né? Como que a gente vai fazer um retiro com adolescentes que nunca foram à igreja? Eu disse assim, tá, mas as boas novas são para quem? Para quem já conhece ou para aqueles que não conhecem ainda? E aí eu fiquei com aquilo assim, não acredito, mas se não é de mim, então tira isso, né? Tira essa loucura da minha cabeça. Ele foi trabalhar, voltou do trabalho e disse assim, ó, eu não sei o que vai ser, só sei que nós vamos fazer. E aí ele concordou comigo, porque para mim ele tinha que concordar, e ele, vamos fazer. Então surgiu o Summer Camp em 2021. Muitos jovens foram alcançados através do Summer Camp. Em 2022 foi lá em Santa Isabel, aquele local lá em cima, né, que foi o primeiro Summer. A gente reuniu aquela galera inteira. Gente, foi incrível. Adolescentes de tudo que era lugar de Garopaba. Alguns nunca tinham ouvido falar de Jesus e foram transformados as vidas. A gente pensou em fazer algo que não fosse aquela coisa engessada, tipo, é retiro, não sei. A gente queria fazer algo lúdico, que eles aprendessem e conhecessem a palavra de Deus através de uma forma simples, de uma forma que fosse prazerosa. E a gente sabe que, infelizmente, hoje, a religiosidade muitas vezes não permite que jovens, adolescentes, até mesmo adultos, se rendam a uma boa nova por não conhecer. Acham assim, crentes são tudo chato, são tudo sem graça, não tem... E era a minha fala dentro da sala de aula. A direção permitiu que eu passasse nas salas e eu fui passando de sala em sala, convidando então para o Summer Camp, que até então era um acampamento com princípios cristãos, que eles iam para lá aprender da palavra, mas também ia ter gincana, brincadeiras, algo lúdico, leve. E, gente, para nossa surpresa, olha a quantidade de adolescentes que foram. E temos adolescentes aqui que estão desde o primeiro. Em 2023, em 2022, né, em 2023, a gente já mudou o local, porque a gente sentiu a necessidade de fazer mais perto de Garopaba e num lugar que fosse mais atrativo, com mais opções de lazer. Então, veio ali no Maciambu, tem um lugar próprio para isso, onde tem piscina, quadra de vôlei, lugar para fazer fogueira, enfim, muito atrativo. E até então, o Summer Camp tem sido nesse local. Em 2024, então, também a gente fez lá. Né? E esse ano, em 2025, né, a gente também fez, que estão com a camiseta aí, e para nossa surpresa, tem crescido cada vez mais. Hoje, a gente cobra um valor de inscrição para o Summer Camp, porque não tem de onde tirar. E aí foi quando a gente criou a Hope, a associação, para que a gente conseguisse, então, colocar isso para a sociedade.
sociedade de uma forma que a gente consiga parceiros, muitos parceiros vieram, muitos empresários, né, alguns estabelecimentos nos ajudaram para que a gente conseguisse diminuir o custo. Teve adolescente que pagou a sua inscrição e pagou para outro adolescente ir. Teve pessoas da nossa igreja que pagou para adolescente ir. Teve empresários, não sei se vocês conhecem, ali em Palhoça tem a Escola Eucana, os donos de lá, o ano retrasado, pagaram para 10 adolescentes ir. Então, assim, pessoas que acreditam no propósito e abençoam. Esse ano, eu vou contar uma história para vocês que foi muito surreal, assim, porque a gente abriu as inscrições no ano passado, para que o pessoal pudesse se programar e pagar a inscrição parcelado, aos pouquinhos, suavemente, porque mais da metade do valor da inscrição é só para cada local, e sobraram mais ou menos uns R$100 para alimentação. Imagina, alimentar 100 pessoas, né, 70 adolescentes, mais equipe, com R$100 por 3 dias. Café da manhã, almoço, janta, café da tarde, tudo. Quase impossível. Mas a gente conseguiu. E aí, quando chegou em fevereiro, o summer era em março, final de março, em fevereiro, exatamente dia 2 de fevereiro, a gente abriu a conta e tinha exatamente R$2.800. Não tinha nem R$3.000. E o valor para poder custear todo o evento era 17 mil. Aí vocês imaginam, dia 2 de fevereiro, o Summer Camp era final de março. Tipo, tinha pouco mais de um mês. Nem mês, um pouquinho mais de um mês. E a gente não tinha nada. Essa gurizada, eles foram fazer pedágio. A gente fez cantina na igreja. Os irmãos começaram a ajudar. Era um aqui, outro ali. E a gente conseguiu. E ainda sobrou. Quanto? R$1.900, né? Sobrou R$1.900 que hoje a gente vai poder oferecer um coffee break para vocês. E a gente também guardou para começar a associação. Conseguimos pagar a documentação. Porque a gente não tinha nada. A gente tirava tudo do bolso. Tudo do bolso. E então, assim, hoje a roupa ela é realidade porque pessoas acreditam que isso vai dar certo. E é por isso que hoje a gente está apresentando para vocês, para que isso ainda se torne muito mais. Porque o Summer, ele vai ser só apenas um evento por ano. Um evento por ano da associação. Porque, na real, a roupa ela vai oferecer muito mais do que isso. Pode passar. Então, quem faz parte hoje da diretoria da nossa equipe, né? O Thiago, ele é o presidente, né? Eu sou a vice. O Edgar, cadê o Ed? Lá atrás, é o nosso tesoureiro. A Bia, Beatriz, que está fazendo aqui as mídias, ela é a nossa secretária. O João Felipe, ele é o conselheiro fiscal. Hoje ele não está aqui porque ele está só aguardando o bebezinho dele nascer. Então não pode ser a qualquer hora. A Michele, que está lá preparando também o nosso coffee break, é a nossa conselheira fiscal. Minha mãe, né, também está lá, né, conselheira fiscal. A nossa pastora Fran, também conselheira fiscal. A tia Marilda, ela também está lá ajudando, a nossa conselheira fiscal. E o irmão Thiago, que é meu cunhado, nosso conselheiro fiscal também. Então a gente tem uma equipe que a gente confia muito. E a gente quer trazer mais pessoas para fazer parte disso. E pode ser você. Então, nossa justificativa social é justamente, como eu falei para vocês, o projeto surgiu realmente da nossa observação do que esses adolescentes estavam passando. E não é somente essa aluna que eu falei para vocês que eu percebi que estava se portando. Outros adolescentes com depressão, problemas em casa, sabe? Famílias desestruturadas, infelizmente. E assim, nem todos, né, são abertos para ouvir. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir e acolher, principalmente jovens e adolescentes, que são os que eu trabalho diretamente. Então, me comove muito por nós termos, graças a Deus, uma família estruturada.
Para nós não é uma realidade a nossa filha se cortar ou ficar dependente de vícios, drogas, e isso eu vi muito, muito na escola. E eu presenciei uma cena muito triste também dentro da escola que eu trabalhava, de uma aluna que chegou totalmente, gente, assim, ó, dopada de remédios, porque a mãe foi viajar, deixou ela sozinha em casa, e ela, de alguma forma, queria chamar atenção. Então, assim, são histórias, né, que obviamente eu não vou expor nomes, mas são histórias de que a gente convive diariamente. Então surgiu essa necessidade, né, a nossa justificativa é isso mesmo, de, né, diante disso, trazer a Hope como associação, como uma forma de resgatar, acolher esses jovens, esses adolescentes. E qual vai ser a nossa estratégia para isso, né? Nossa missão, então, né, é contribuir com a sociedade, né, fortalecendo as famílias e transformando vidas através do exemplo de Jesus. Porque a nossa associação, ela é com princípios cristãos, ela não tem uma denominação, mas ela é sim cristã. Então, todos os pais que enviarem seus filhos para a Hope, estão sabendo e cientes de que eles, em algum momento, vão aprender sobre a palavra de Deus, eles vão receber uma oração, né? Eles vão estar sendo ajudados e acolhidos, né, com princípios cristãos. A nossa visão, então, né? A nossa visão é ser uma referência como um centro de acolhimento para esses jovens e para esses adolescentes e para as famílias em geral. Né? Nossos valores, então, né? Não poderia ser diferente. Amor ao próximo, fé, respeito, solidariedade, integridade, inclusão social, justiça e dignidade para esses adolescentes. Né? Pode passar. Nosso propósito é ser um canal de esperança, né, e restauração, oferecendo integralmente esse suporte para esses adolescentes, para essas famílias, baseada nos valores de família, de cristão, né? E as nossas ideias a serem executadas. Então, o Summer, ele já é uma realidade, ele já vai para o quinto Summer Camp. A gente quer também ter, na associação, reforço escolar. Na verdade, isso já existe, porque eu, durante o ano passado inteiro, eu dei reforço escolar, um valor social, para muitos, inclusive para muitos gratuito. Reforço escolar. A gente quer ter uma biblioteca comunitária, né, porque a gente já sonha com uma sede própria. Então, a gente quer ter uma biblioteca comunitária onde os adolescentes vão poder estar lá para fazer pesquisa, seus trabalhos escolares, sempre tendo um suporte lá para ajudar. Atividades esportivas também. A gente já tem alguns parceiros que querem, que se propuseram a estar junto, né, como taekwondo, teatro também, dança, pode passar. A gente também quer trazer parceiros da área da saúde, né, como psicólogos, já temos também alguns interessados para estar dando esse suporte, né, de psicólogos, psicopedagogos também, atendimentos educacionais, né, a gente quer ter oficinas de inglês, né, e outras oficinas artísticas também. A gente já tem uma artesã que se propôs também a ensinar costura criativa, né, para os adolescentes que estiverem interessados, e oficinas culturais, como teatro, né, como eu tinha falado, teatro, dança. Pode passar. Um espaço de convivência, onde eles vão estar lá, eles vão poder ter essas rodas de conversa, né, dentro dos seus interesses, sempre com mediadores, né, adultos mediadores. Oficinas profissionalizantes, a gente já tem também pessoas que querem dar cursos de instrumentos, né, oficinas de instrumentos, oficinas de programação, né, nosso pastor é programador, então ele já é um dos voluntários, e temos mais o pai da Maia, que
também se ofereceu. Tem o meu cunhado também, que é programador, se ofereceu para estar encaminhando esses adolescentes que têm esse interesse de adentrar nessa profissão, que é uma profissão que já está aí, não dá nem para dizer que é do futuro, que já está. Então, tem muitos interessados em fazer essas oficinas. Oficina de culinária, tem irmãs lá da igreja que se ofereceram para ensinar a fazer pão, geleia, sabe, as coisas caseiras, para eles aprenderem. Hoje a gente vê, eu vejo muito na escola, adolescentes comendo muito industrializados. Mas muitas vezes é por falta de opção, por falta de tempo, né? Mas e se eles aprenderem a fazer o seu próprio sanduíche, seu próprio lanche, né? E terem gosto por isso. Porque não é só saber fazer, mas ter gosto de fazer isso. E ter outras pessoas que estão ali junto, né? Ensinando. E futuramente pode ser até uma profissão, né? Palestras motivacionais e profissionais. Nós temos algumas pessoas também que já se ofereceram para estar dando essas palestras, né? Por exemplo, lá na empresa ele recebe muito menores aprendizes. E muitas vezes esses menores aprendizes, eles não sabem nem se portar numa entrevista. Então ele, né, vai ser um dos que vai dar uma das palestras, né, sobre como se portar numa entrevista de emprego, como montar um currículo, porque eles não sabem. Gente, como eu falei, eu trabalho diariamente, eles sabem mexer nas redes sociais, é uma beleza, até me ensinam. Agora, quando é para formatar um trabalho, aí é o contrário, aí eu que tenho que ensinar, porque eles não sabem nem anexar um e-mail. Claro, tem as suas exceções, mas a grande maioria não sabe anexar um e-mail. Então é preocupante, sabe? Formatar um trabalho, entregar um trabalho bem feito, os professores sempre pedem, eles não sabem. Então, o básico que pedem hoje nas empresas é o quê? Um pacote Office. Eles não sabem fazer. Então, é isso que a gente quer oferecer como associação. E de onde virão esses recursos? Né? Então, através de eventos, doações e através dos associados. Né? E, futuramente, se Deus quiser, né, verbas do governo e aqui do nosso município também, que a gente acredita que já em breve a gente vai poder conseguir. Em novembro a associação já completa um ano, então a gente vai poder adentrar nessas verbas. Né? E aí entra então os planos que a gente vai apresentar para vocês, que são bem básicos. E é claro, ninguém se sinta pressionado, ninguém se sinta obrigado. A gente está apresentando para vocês como uma forma de poder agarrar recursos mesmo, para começar a associação. Hoje ela já tem uma despesa para o computador, já tem despesas, por exemplo, a gente tem encontros todos os sábados. Todos os sábados, jovens e adolescentes, eles são acolhidos no nosso grupo. Né? E hoje, como a gente ainda não tem uma sede, esse grupo ele é na igreja, então são cerca de 40 a 50 adolescentes todos os sábados. E assim, gente, o nosso palio, que o tipo, coitadinho, já deve estar pedindo socorro, porque todo sábado a gente coloca, enche o carro para levar, buscar, a gente faz várias voltas e a gente leva e traz eles de casa, aqueles que não têm, né, como chegar na igreja. A gente também oferece lanche para eles, que a gente sempre combina lá no grupo, né? Hoje a gente vai fazer um cafezão, hoje a gente vai fazer uma janta. E assim, adolescente ele não trabalha, a maioria, depende dos seus pais. E nem todos, né, têm condições de levar, ou às vezes esquece, e aí nós vamos lá e nós damos tudo. A gente tira do nosso próprio bolso para fazer, né, a comunhão. Ai, Karen, mas isso não é necessário. É totalmente necessário. Porque convida pessoas para estar junto, para se acolher. Não é legal ter com quem recepcionar? Um lanche, algo assim? Então, isso traz comunhão. Nós acreditamos que o lanche, no final, é a comunhão, que é onde eles trocam conversas, eles conversam, e assim eles vão perdendo a timidez e vão criando novos vínculos.
Então, para nós é necessário. Então, no plano semente, a gente está, né, porque R$ 20 por mês é o menor, tipo assim, para a gente manter ali a nossa associação aberta, né, digamos assim. E o que vai trazer isso de benefício para quem assinar o plano semente? Né? Que é o recebimento mensal do boletim digital. A gente tem, quem quiser pode entrar no site summercamp.com.br, vai ter o relatório financeiro impecável lá, tudo, nota por nota, tudo que a gente gastou, o que sobrou, o que não sobrou, onde foi gasto o dinheiro, tá? Tem tudo lá, e assim vai ser com a associação sempre, né? Participação nos eventos, né, da associação, os cafés, rodas de conversa, apresentações, certificado digital do associado, inclusão no grupo VIP, que nós vamos fazer no WhatsApp para estar sempre recebendo as atualizações, né, e convite para participações voluntárias quando a gente promover alguma ação, né. O próximo plano é o plano raiz, que é R$ 40 por mês, né, que é para quem já quer se aprofundar, que já entende que isso é importante, né, e quais são os benefícios. Inclui tudo no primeiro plano, né, e descontos especiais em oficinas. Quando a gente for fazer alguma oficina com valor social, o seu adolescente ou você que quiser colocar alguém para fazer uma oficina lá, vai ter, além, né, que já é o valor social, ainda vai ter 20% de desconto, né? E prioridade nas inscrições. Eu vou dizer para vocês, o Summer Camp ainda é cobrado a inscrição e tem lista de espera. Então, vocês imaginam quando for gratuito, ou quando for bem menos o valor, né? Participação em sorteios mensais com brindes de parceiros e apoiadores, acesso gratuito a 2 oficinas por semestre, porque a gente crê que vai ter muitas oficinas, vão vir muitos parceiros querer ofertar essas oficinas para os adolescentes, né? E o reconhecimento nominal do nosso mural de honra, né? A gente tem essa coisa de honra com todos aqueles que ajudam de alguma forma esses adolescentes. E o plano propósito, né, que é R$ 60 por mês. Quais são os benefícios? Inclui tudo que a gente já falou, né? E direito ao uso do espaço físico, que a gente ainda não tem, mas a gente vai ter. E a gente crê que ainda esse ano a gente vai ter o nosso espaço físico, tá? E aí o associado, ele vai ter direito ao quê? A usar esse espaço também. Como a gente quer ter uma sala de reuniões, um telão, uma mesa linda, maravilhosa, com cadeiras, para empresários que querem fazer seus onboards, suas reuniões, quiserem usar, né, aquele espaço para isso. Alguém, né, que é um artesão, um empresário, claro, gente, tudo dentro, né, que está dentro dos princípios cristãos, que não viola nenhum desses princípios, vai poder usar o espaço, né, mediante ali como é que fala? Se estiver livre no espaço, né, agendado antecipadamente, né, sei lá, eu quero fazer um evento, quero fazer um aniversário do meu filho. O espaço eu posso fazer? Se você for associado com um propósito, claro, você tem esse direito, né? Acesso gratuito à oficina, a oficina por mês da sua escolha entre as disponíveis, né? E participação nos encontros trimestrais da diretoria, vai poder também dar suas opiniões, né? Porque a gente acha que várias pessoas pensando junto e dando ideias, o negócio cresce muito mais. As nossas redes sociais, então, hoje, a gente tem o Summer Camp, se vocês quiserem entrar lá e ver, tem todos os vídeos, né? Tem todos os adolescentes que foram participar no dia a dia lá, como é muito legal. E ontem a gente criou, então, o Instagram da Hope, que a gente vai começar a alimentar a partir de hoje lá, tudo, né? Então,
a gente vai concentrar mais no Hope for Life, e quando for a época do summer, a gente alimenta mais ali com a oportunidade para você, que você faça parte desse movimento, né? Que vai beneficiar tanto os adolescentes, tanto os jovens aqui da cidade. Né? A gente acha, muitas pessoas já vieram conversar comigo assim, mas você não acha que Garopaba é uma cidade tão próspera, que não tem pobreza, não tem vulnerabilidade social? Tem, gente. A gente acha que não tem, mas tem. Tem muito. E às vezes não é por falta só assim, é uma cidade próspera, mas não é só isso. A depressão, muitas vezes não é por falta de dinheiro. Tem muitas pessoas abastadas de depressão. Tem muitas pessoas que atentam contra a sua própria vida e tem muito dinheiro. A gente pega o residencial, tem tudo. Nem sempre foi assim. Eu me lembro dos dias claros, antes da escuridão que obviamente prendeu-me em noites. Agora em um lugar sem vida, luto contra vozes em mim, esperando alguém que me ouça chorar e me leve pra longe, perto de mim. Amanhã chegou e eu choro sob a chuva outra vez. Sozinho com os meus mas vejo um homem que compra então grita seu nome. É ele quem vai me cantar todos os cativos. Jesus salve-me, liberte mim. Thank you.
Está no ar o seu programa Dale Garopaba Notícias, informações da cidade e região. Dale Garopaba, o espaço da comunidade. Alexandre Garcia, Dale Garopaba e você. O programa